É preciso lutar pela própria luz. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, esse nosso encontro semanal, e essa semana, aliás, é uma semana atrás da outra, onde todos nós estamos sendo convidados a enfrentar as nossas batalhas, a resolver os nossos problemas, a superar os nossos desafios. E essa semana especialmente, a gente tem essa porção da semana de Vaishlar. Essa porção conta a história de Jacó. Estamos ainda na história de Jacó, mas nessa semana, aquele momento especial onde Jacó luta com o anjo. O anjo, alguns dizem anjo da morte, outros dizem anjo da sombra, outros dizem o anjo de Esaú. O que é o mais legal para a gente trazer para o nosso dia a dia é que ele luta com o anjo e depois dessa luta ele muda de nome, né? Essa é a porção de, além de ter a luta com o anjo, é a porção onde Jacó muda de nome e muda de nome para Israel. Então essa porção, ela lembra pra gente que esse anjo, essa batalha, esse desafio, são aqueles problemas que nos perseguem, aqueles assuntos que tiram o nosso sono, aquela situação que nos dá medo, aquilo que desperta em nós o que a gente tem de pior. Ou seja, é a gente lutando com a nossa sombra. Então esse anjo, ele representa a nossa sombra. E o maior dos ensinamentos dessa porção é que todas as vezes que a gente enfrenta as nossas batalhas, que a gente enfrenta os nossos problemas, que a gente enfrenta os nossos medos, os nossos traumas, os nossos desafios, a gente está enfrentando as nossas batalhas pessoais para vencer. A gente está enfrentando aquilo que nos amedronta e cada vez que a gente toma essa decisão, que a gente encara esse problema, esse trauma, esse medo, esse desafio com coragem, a gente está acessando o nosso eu superior. A gente está chamando a nossa própria luz. Então, isso que eu quis dizer no início do nosso encontro. São muitas as vezes que a gente tem que enfrentar os nossos problemas, as nossas batalhas para poder vencer. Essa luta vai deixar marcas. E essas marcas, elas mostram pra gente o quanto foi necessário a gente encontrar a nossa força, a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa coragem para poder enfrentar isso tudo e vencer. Então, esse deixa marcas nessa porção da semana é quando o anjo feriu a coxa de Jacó e ele ficou com essa marca. Mas nessa luta, especialmente com o anjo, é onde todos nós acionamos, né? Ele representa esse passo, onde todos nós acionamos esse nosso eu superior justamente nesse momento, onde a gente está, muitas vezes, no fundo do poço, onde você está enfrentando uma situação que você não vê saída, ou onde você passou por algo que te gerou um trauma muito grande. Às vezes a gente vive momentos de negatividade e nesses momentos de negatividade, nesses momentos de quebra, é justamente aquele momento onde o Criador sabe que a gente já tem capacidade de enfrentar as nossas batalhas e vencer. E é por isso que Jacó muda de nome. Jacó muda de nome para Israel. E eu até anotei, eu sempre faço aqui meus estudos e minhas anotações, mas eu até anotei o significado de Israel. O significado de Israel é aquele que luta pela própria luz. Olha que coisa linda! Aquele que luta pela própria luz, Israel. E todas as vezes que a gente luta pela nossa própria luz, é quando a gente está acionando o nosso eu superior, é quando a gente encontra aquela força, aquela coragem,
é quando a gente fortalece a nossa fé, onde a gente sabe verdadeiramente do fundo do nosso pensamento e do nosso coração que não há nada além da luz do Criador. É onde a gente sente o amparo do Criador por todos nós. É onde a gente sabe que mesmo que seja difícil, que mesmo que deixe marcas, a gente vai vencer. Então é uma semana incrível para todos nós, gente. Estamos sendo convidados a enfrentar as nossas batalhas e vencer. E lembrar muito disso, que Israel é aquele que luta pela própria luz. O mundo tá cheio de negatividade, tem tanta coisa acontecendo para deixar a gente desacreditado, para diminuir a nossa fé. E agora é aquele momento onde todos nós temos que enfrentar os nossos medos, os nossos desafios, sair verdadeiramente da zona de conforto para a gente poder revelar a nossa luz. Então, mais uma vez, Israel, aquele que luta pela própria luz. E a gente está na semana da lua crescente, entraremos na energia da lua cheia no dia 4. Se você estiver comigo em Práticas que Despertam, estamos no dia 2 de dezembro, na terça-noite. Estamos no dia 2 de dezembro, no dia 4, a lua atinge a sua fase cheia. Essa semana a gente tem uma série de aspectos que trazem para a gente a energia da confiança, do otimismo. Nós estamos no mês de Sagitário, que é esse mês da sorte, né? A gente vai ter Hanukkah, a festa das luzes, do dia 14 até o dia 22, sempre lembrando que os rituais, as festas, as conexões cabalísticas acontecem ou começam a partir das 18 horas. Então a gente está assim numa semana onde honrar a nossa verdade, onde trazer a nossa luz para de dentro para fora é cada vez mais urgente, está sendo pedido para todos nós estamos sendo convidados a lutar pela nossa própria luz. E eu espero que esse nosso encontro semanal, que não só a cabala ou a astrologia, que qualquer ferramenta que traga esse reforço, esse amparo, essa confiança, ela possa ser utilizada da melhor maneira possível, porque estamos nesse mês de Sagitário. Esse mês é aquele mês que traz pra gente esse otimismo, enche a gente de sorte, faz com que a gente entenda a justiça de uma forma mais correta, porque muitas vezes a gente fala de justiça e aos nossos olhos é uma coisa e a gente não sabe bem a justiça divina. Então é aquele momento onde a gente tem que ter essa confiança reforçada de que não há nada além da luz do Criador, e o mês de Sagitário proporciona isso pra gente. Claro que tem o lado B, então é bom a gente prestar atenção. Se a gente vem tomando alguns coices da vida, falando da metade inferior de Sagitário, o cavalo, né? Às vezes, talvez a gente não soube estabelecer qual era o limite, né? Qual foi o meu limite, até onde eu posso ir? Será que eu ultrapassei esse limite com a outra pessoa e aí, de repente, eu tomei esse coice? Será que eu fui sem limite dentro do meu trabalho, fiz além do que eu deveria, fiz mais do que precisava, né? Nessa via de troca, será que eu ofertei muito, recebi pouco? E para eu poder acordar, eu tô tomando uns coices? Tanta coisa acontecendo na vida da gente, cada um de nós, sofrendo esse desequilíbrio, vou dizer assim, ou enfrentando essas batalhas, acho que é melhor dizer dessa forma, né? Cada um de nós enfrentando suas batalhas pessoais. Alguns de nós na parte financeira, alguns de nós na parte de relacionamento, alguns de nós na parte profissional, alguns de nós na parte da fé, da espiritualidade, alguns de nós em relação aos seus estudos. Cada um de nós, tenho certeza que cada um de nós está sendo convidado a lutar pela própria luz. E isso não é simples, isso não é fácil. Por quê?
Porque talvez a gente esteja acomodado, talvez a gente esteja confortável, e é justamente aí onde age a luz do Criador, para que a gente consiga fazer as correções necessárias para a gente se elevar. É sempre bom falar sobre Tikkun, que são as nossas correções, né? Tikkun é o termo hebraico para correções. É muito importante a gente entender que certas injustiças não são tão injustiças assim. É importante a gente ficar quieto. É importante quando a gente se sente injustiçado. É muito importante a gente respirar fundo e não exteriorizar naquele primeiro momento essa sensação de injustiça, porque muitas vezes essa injustiça que está acontecendo aos nossos olhos é justamente aquilo que a gente precisa para quê? Para criar mais responsabilidade, para sair da zona de conforto, para poder trazer a responsabilidade para a gente, né? Para poder transformar a vida da gente. Transformar a vida da gente em tal ponto que a gente consegue mudar de nome. Essa mudança de nome de Jacó para Israel traz essa simbologia. Jacó era uma figura, era uma pessoa, era um recipiente, era um vaso que precisou quebrar para poder construir um novo vaso, para poder receber mais energia, para poder receber mais luz, para estar num nível mais elevado. Olha que coisa linda e que oportunidade que todos nós estamos tendo essa semana que antecede a festa das luzes, esse mês que antecede o Natal, essa festa religiosa que a gente fala tanto aqui no Brasil, no mundo, enfim, esse mês que antecede a virada de ano, o calendário oficial, né? Não o astrológico é só em março, enfim. Mais uma vez, olha quanta sorte a gente tem e vamos lembrar que isso tudo ajuda a gente a realizar os nossos milagres, ajuda a gente a trazer essa energia da boa sorte, para que a gente consiga ter essa coragem de ser audacioso, para que a gente consiga ir além da nossa natureza. É só quando a gente sofre algum desafio, é só quando a gente é chacoalhado que a gente consegue perceber que a gente estava numa zona de conforto que precisa mudar. É sempre, sempre, sempre no exílio que a gente encontra a luz. Então veja essa história de Jacó trazendo para essa fórmula de milagres. Ele estava só naquele momento. Ele sonhou com um anjo porque ele teve que enfrentar a própria sombra. É muito audacioso a gente enfrentar a nossa sombra. Cada vez que a gente sai da zona de conforto, a gente está indo além da nossa natureza. E o que apoia a gente nesse caminho? A nossa fé, a nossa religião. Eu acho que mais fácil da gente entender, né, para você que está aqui comigo, que eu tenho certeza que é um livre pensador assim como eu, que acima da religião é a nossa espiritualidade. É o quanto que a gente reforça a nossa espiritualidade todas as vezes que a gente tem que superar os nossos desafios, que a gente tem que enfrentar os nossos problemas. Vamos trabalhar de uma forma ou vamos pensar de uma forma que até aqui a gente sabe que a gente tinha que resolver algumas situações, que a gente tinha que enfrentar algumas situações, mas que ainda dava para levar e a gente foi varrendo para debaixo do tapete, deixando lá para o final da nossa lista, né? Enquanto der para eu levar, eu vou levar, só que agora não dá mais para eu levar. Agora chegou aquele momento de eu enfrentar, né? De eu ter aquele sonho com o anjo e ver a luz. E essa luta, agora eu também lembrei disso, estudei tanto essa porção, eu tô me identificando demais com essa porção essa semana. Toda semana traz um ensinamento, mas eu acredito que assim como cada um que aqui está comigo, cada um que me escuta, tem porções que caem como uma luva pra gente, né? Essa semana, essa porção tá caindo como uma luva pra mim. Eu tô enfrentando uma série de situações diferentes das que eu estava acostumada,
que estão me gerando, sim, um certo medo, uma certa insegurança, mas que do outro lado estão fazendo com que eu entenda o quanto é importante a gente se sentir amparado, o quanto que é importante a gente sair da zona de conforto para poder evoluir, para poder crescer. Já faz algumas semanas que eu tenho trazido aqui esse tópico, que é o que a gente vem estudando no meu curso de Cabala às quintas-feiras, né, com Rabino Yair Alon, o quanto cada um de nós é um vaso, é um recipiente que vem sendo construído e que a gente só consegue melhorar esse recipiente, ampliar essa nossa capacidade de conexão através das quebras que a gente faz. Eu tenho um recipiente pronto para algo, eu quero um novo recipiente, eu tenho que quebrar o que existe para construir um novo recipiente. E é isso que todos nós estamos sendo convidados nessa semana, nesse ano, no próximo ano astrológico. Todos nós seremos convidados e estamos sendo convidados desde já a ir além da nossa natureza, a construir um vaso melhor, a sermos um recipiente melhor. Então, assim como Jacó teve que enfrentar o anjo e essa batalha só acabou ao amanhecer, era aqui que eu queria chegar, não é de uma hora para outra que a gente resolve as coisas. A solução, ela vem ao amanhecer, é devagarinho, né? Devagarinho, não é de uma hora para outra, e fez-se a luz que nem o Criador. Não, tudo é construído com um passo a passo. Então, a gente tem um estilo de vida, ou vou trazer aqui para o que a gente sempre fala das 3 formas de manifestar a luz, né? Pensando, sentindo, agindo. Então, a gente tem um pensamento que faz com que a gente tenha um sentimento, que faz com que a gente tenha determinadas ações. Mas a gente vai vivendo, a gente vai experimentando, a gente vai estudando, a gente vai conhecendo, a gente vai ampliando a nossa mente. Isso faz com que a gente mude a nossa consciência, mude a nossa ideia, mude o nosso pensamento. E muitas vezes a gente muda o pensamento e tem uma dificuldade em mudar o sentimento. Mas devagarinho, assim como o amanhecer, o sentimento vai sendo mudado. E a partir do momento que eu consigo mudar o pensamento e mudar o sentimento, eu tô pronto para mudar a ação. Eu tô pronto para ir além da minha natureza. E a gente pode usar como ferramenta para essa transformação, né? Eu tô vivendo esse momento onde eu sou Jacó, eu tô enfrentando o meu anjo, eu tô conversando com a minha sombra, eu tô lutando pela minha própria luz e eu vou me tornar Israel. Eu posso usar as letras do mês, sempre da direita para a esquerda, Samer, Gimel. Para quê? Justamente para me conectar com essa energia abundante do Criador. Meditar na letra Samer me conecta ao signo de Sagitário, que me ajuda a trazer essa energia de otimismo, de fé, de alto astral, que me ajuda a trazer essa questão de superar os desafios para, através de Gimel, eu me conectar à energia do planeta Júpiter, que me apoia com a sorte, com a fé, com o otimismo e me faz superar os meus desafios para seguir adiante. Eu sempre falo da letrinha Gimel, que parece um homem andando. Então, Samer, Gimel, me ajuda a conectar com a luz de uma forma mais pura, para que eu consiga trazer toda essa luz, para eu ter força para lutar pela minha própria luz, e aí sim eu consigo seguir pelos novos caminhos, seguir adiante nesse caminho maravilhoso que o Criador traz para mim e me ampara, sempre, 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 com boa sorte e amparados pela luz do Criador. Isso tudo é muito, muito, muito maravilhoso. Mais uma ferramenta que eu já venho trazendo desde o início, né? Na semana de preparação da lua nova, semana passada nós falamos ainda um pouco da lua nova. Hoje eu tô aqui nessa transição de lua crescente para lua cheia. O anjo 3, Seitel, Samer, Yud, Tet,
Se a gente medita nesse anjo, Samer, Yud, Tet, eu crio um receptor para boa sorte, eu consigo conectar com a energia da abundância, eu crio um escudo de proteção. Eu assisti um vídeo do Newton Schultz falando sobre o ano de 2026, que eu também estou estudando para preparar as tendências do ano para nós, e ele traz muito essa mensagem, o quanto a gente vai ser convidado a fortalecer a nossa espiritualidade, a criar um escudo de proteção, a manter a nossa vibração alta. Sagitário ajuda a gente a manter a nossa vibração alta. Então a gente pode usar essa ferramenta, o anjo 3, Seitel, Samer, Yud, Tet, para trazer a energia da boa sorte, da abundância e criar, fortalecer, reforçar o meu escudo de proteção. Sagitário, no momento dicas astrológicas, é um signo do elemento fogo. Naturalmente traz para a gente essa energia da motivação, do otimismo, da alegria, da força, né? A qualidade de Sagitário é mutável, ajuda a gente a se adaptar às situações que a gente está vivendo. O planeta regente é Júpiter, o grande benéfico, que nos apoia com a sua boa sorte, expande tudo aquilo de bom e de não tão bom, mas a gente quer conectar com as energias boas, equilibrantes. A palavra-chave é compreender, compreender que não há nada além da luz do Criador, compreender que através de toda batalha que eu enfrento e eu venço, eu estou lutando pela minha própria luz, eu estou me tornando cada vez mais responsável pela construção da minha realidade, pela realização dos meus sonhos. A energia positiva é o otimismo. Eu consigo me encher de otimismo e motivação para seguir meu caminho. A energia negativa é a irresponsabilidade. A gente é irresponsável quando a gente se comporta de uma forma vitimista, de uma forma como, meu Deus, como eu sou injustiçado. A gente já está num nível dos nossos estudos que a gente não pode se dar o luxo de manter isso. Não é que a gente não pode pensar, viu, gente? A gente é gente. Lembra que a gente está em Malkuth, que é denso. Então, quando a gente sofre algo que não estava esperando, quando acontece algo que tira a gente da zona de conforto, a nossa primeira reação, lembra? Reatividade é o quê? Meu Deus, como que pode acontecer isso comigo? Nossa, eu não vou mais fazer o que eu estava fazendo porque não tenho resultado. Onde já se viu aquela coisa toda reativa. Tudo bem, mas a gente não pode permanecer. Mutável é a qualidade de Sagitário. Otimismo é a palavra-chave. Ou energia positiva. Compreender é a palavra-chave. Então eu consigo reverter essa situação rapidamente, não ficar nela. Esse que é o grande X da questão. Enfrentar os desafios, sair da zona de conforto, vencer a reatividade. Isso tudo faz com que a gente consiga lutar pela nossa própria luz. A parte do corpo correspondente coxas, e olha aí falando, né? Jacó foi ferido na coxa para lembrar quanto que ele teve que ter de motivação, de otimismo, de fé para vencer a sombra. E ele venceu a tal ponto que ele mudou de nome, de Jacó para Israel. E Sagitário combina com os outros signos de fogo, Leão e Áries, e com os signos de ar, Libra, Gêmeos e Aquário. Eu sempre acho incrível essas coisas todas quando se coincidem, né? Energia da semana, astrologia, cabala, lua crescente, chegando na cheia, trazendo para todos nós essa oportunidade da gente vencer os nossos desafios, da gente lutar pela nossa própria luz e para a gente mudar o nosso nome, né? A gente não precisa mudar no registro, não é isso. Mas a gente muda o nosso pensamento, a gente muda o nosso sentimento e a gente muda a nossa ação. Isso tudo ajuda a gente a realizar a nossa lição de casa. Assuma um compromisso e o mantenha. Então eu estou convidando você a assumir esse compromisso de enfrentar os seus desafios, de enfrentar suas batalhas, de resolver os seus problemas. Esses problemas, essas batalhas são aquelas coisas que perseguem a gente. Quando você acha que já resolveu, apareceu de novo.
Você deixou lá debaixo do tapete e agora saiu. Então vamos todos nós assumir o compromisso de lutarmos pela nossa própria luz, de sermos Jacó mudando para Israel. Olha que coisa maravilhosa. E na sessão avisos nisso tudo, eu quero convidar você a participar. É a primeira vez que eu vou fazer essa aula de astrologia, né? Tanto aluno me pede, eu estou vivendo esse momento de transformações na minha vida. Então eu quero trazer aqui para vocês que estão comigo sempre em práticas, essa oportunidade de você aprender a ler o seu mapa, os 3 pontos básicos do seu mapa, tá? Serão 3 aulinhas, essas aulas serão online, ao vivo, vai ter gravação, vai poder acessar a gravação depois. Se você não puder participar do ao vivo e quiser ter esse conteúdo para você, também vai poder. Mas eu confesso que o legal mesmo é se você puder estar ao vivo nessas aulas. Vão ser nos dias 8, 10 e 11, vou até confirmar aqui. Isso, 8, 10 e 11, não 8, 9 e 10, porque 9 nós temos práticas no nosso encontro aqui. Então, é segunda-feira da semana que vem, quarta e quinta, tá? A partir das 8 da noite, das 8 às 9. Então, a gente vai ter 3 aulas para você aprender sobre o seu próprio mapa, os 3 pontos fundamentais: Sol, Lua e Ascendente. A pessoa que quiser fazer eu tô chamando de mini curso introdutório de astrologia. Se você quiser fazer essa aula, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de convite para o grupo do WhatsApp para eu colher informações, poder passar valores de preço. O pessoal que for de práticas vai ter um desconto especial. Eu tô aqui pensando que talvez para a galera de práticas eu vou fazer 50% aí o valor da aula, tá? Vou dizer para vocês que as aulas são baratinhas, menos do que uma pizza, pode ficar tranquilo. Mas a ideia é, a pessoa que se inscrever, ela vai me passar os dados, eu vou mandar um mapa para cada pessoa que for participar da aula e juntos a gente vai descobrir o Sol nos signos e nas casas. Na segunda aula, a Lua nos signos e nas casas. E a terceira aula, o ascendente. Então, além de você aprender sobre o seu próprio mapa, você tem a oportunidade de aprender esses 3 pontos para poder interpretar, ler o mapa de outras pessoas. Se você não sabe nada de astrologia, se você tem interesse em saber, essas aulas são para você, tá bom? De uma forma simples, de uma forma didática. O que é isso? Lembra que o Sol é a nossa vitalidade. A Lua é a nossa parte emocional, a nossa ancestralidade, a nossa ligação com a nossa mãe. E o ascendente é como a gente vê o mundo, como o mundo vê a gente, como as pessoas veem a gente, o nosso corpo físico, a nossa saúde. Então são esses 3 pilares. A gente tem aqui os 3 pilares: pensamento, sentimento e ação, os 3 pilares do nosso mapa: Sol, Lua e Ascendente. Então eu convido você a participar desse meu primeiro curso de astrologia com aulas ao vivo, online. Vai ter direito à gravação, mas se puder participar, eu tenho certeza que vai ser bem legal, especialmente para todos nós que estamos nesse caminho do autoconhecimento. Poder saber um pouquinho mais da gente, através da gente mesmo, é muito legal. Eu garanto para você, o mapa é o nosso manual de instruções. Se a gente sabe o que nos vitaliza, como que a gente lida com a parte emocional e como equilibrar, e como que a gente pode usar todas essas qualidades para ver o mundo com outros olhos, para viver a vida de uma nova realidade, poxa, coisa melhor não há, ainda mais antes do ano novo astrológico. Nesse momento que a gente tem que enfrentar a nossa sombra, vale muito a pena a gente conhecer muito mais como acessar a nossa luz, tá bom? Então eu agradeço desde já. Quem puder participar, quem tiver interesse, quem quiser mais informações, entra no grupinho do WhatsApp, vou deixar o link aqui. Estou vinculando nas redes sociais, então se você quiser e puder, participe, tá bom? Então, minha gente, que todos nós tenhamos uma semana maravilhosa, que todos nós possamos compreender e sentir que não há nada além da luz do Criador, que as lutas que a gente luta são sempre em prol da gente estar lutando pela nossa própria luz, da gente fortalecer a nossa fé,
da gente fortalecer a nossa espiritualidade e, acima de tudo, para a gente construir um novo recipiente, ainda mais saudável, ainda mais próspero, ainda mais feliz e ainda mais grato. Que seja uma semana incrível para todos nós. Eu agradeço imensamente a sua companhia sempre aqui e até a semana que vem. Tchau!